Doutor Nelson, cumprimento. Senhor presidente, cumprimento a doutor Nelson. É um servidor público que tem cumprido o seu dever, e um homem, ele é fruto das suas posições e as suas definições é que caracteriza e mostra o tamanho do cidadão que ele é. A gente não pode fazer meio termo, e eu sempre acompanhei Vossa Excelência fazendo depoimento na Câmara e aqui, e as posições de Vossa Excelência têm sido as mesmas, e na verdade, o direito, a lei, é como um imã. Ela nos convida à interpretação. É por isso que tem Ministério Público, tem advogado, tem um juiz, ali tem uma advogada, aqui tem outro advogado. O TCU tem uma interpretação, Vossa Senhoria tem outra, Vossa Excelência tem outra, e eu tenho também a minha interpretação, e que eu venho me norteando por ela. Vossa Senhoria reconheceu aqui, e achei isso muito interessante, dos fundamentos da economia que foram dados lá no governo Fernando Henrique Cardoso, e Vossa Excelência reconhece isso que poucos reconhecem. E a partir desses fundamentos aconteceram as inclusões sociais. E aí todos evocam esse conjunto da obra quando querem fazer a defesa da presidente Dilma. Eu não acho, não tem problema nenhum. Inclusive, Vossa Excelência já evocou Bolsa Família, Plano Safra, FIES, Minha Casa Minha Vida, sem nenhum problema. Nós não estamos julgando a presidente Dilma por um crime penal, um crime fiscal. E todo aquele que disputa uma eleição para um cargo majoritário sabe que há uma lei a se cumprir. Eu fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal e senador da República, e sei. Como o meu tempo está encerrando, e sei que realmente Vossa Excelência, então, me responda. Mais uma vez, como perguntou o senador Luiz Nunes, por que o PLN número 5 de dezembro do ano passado? O porquê dele, se ela, na verdade, não cometeu nenhum crime? Com a palavra o depoente. Senador, o PLN 5 foi enviado a partir do relatório bimestral. De 2 em 2 meses, o governo, por força da lei de responsabilidade fiscal, faz uma reavaliação. Lembrando, o orçamento ele é uma projeção de receita e uma autorização de despesa. Ao longo do ano, aquela receita pode ou não se verificar. É por isso que a lei manda que de 2 em 2 meses se faça uma atualização. Se verificar que aquela receita não será suficiente para cumprir a meta, é necessário contingenciar. Foi aumentado o contingenciamento em 8,6 bilhões de reais em julho. Porém, a magnitude de queda da receita foi tamanha que também se verificou a necessidade de se propor a alteração da meta fiscal. Então, foi feito o PLN 5 devido à magnitude da queda da receita. E para ilustrar isso em números, quando a meta inicial foi proposta, senador, se esperava, o governo e o mercado, foi no final de 2014, se esperava que a economia fosse crescer 0,8%. Já no meados de 2015, essa projeção já tinha caído para menos 1,5%. E depois o ano fechou com menos 3,8%. Então, houve uma frustração de receita. Em relação à lei orçamentária, que tinha a meta original, de 185 bilhões de reais. Foi isso que levou à proposta de mudança de meta. Com relação às pedaladas fiscais, e eu tenho minhas convicções sobre isso, e disse que cada um tem sua interpretação, e eu tenho convicção de que houve pedalada fiscal, eu ouvi discursos, por exemplo, o discurso do Lula, assim que a Câmara admitiu em São Paulo, ele dizendo que Dilma fez pedalada fiscal sim, mas fez para pagar a Bolsa Família, fez para pagar Minha Casa Minha Vida, como ouvi também aqui de outros companheiros, de outros senadores, aqui nessa tribuna da casa aqui, discursos inflamados, ela fez, mas foi... Agora veja, quando saíram os números, Bolsa Família, 2 bi, Minha Casa Minha Vida, 7,8, FGTS, 10,7, Subsídio de Agrário, Banco do Brasil, 10,9, BNDES 17,3 bi. O maior volume foi para o BNDES, certamente para as dívidas dos companheiros da América Latina. Então é o seguinte, se foi para pagar Minha Casa Minha Vida e pagar Bolsa Família, como inflamadamente se defendeu aqui, eu pergunto a Vossa Excelência, os senadores estavam errados, eles estavam enganados, o Lula estava enganado,
ou era simplesmente um discurso para poder enganar a opinião pública? Com relação ao que te perguntei sobre o PLN 5, que a mim, porque a lei era para ser cumprida, você não faz uma outra lei para poder dar legalidade ao que você fez. Eu costumo dizer que o PLN número 5 foi um esgarçamento que se fez na lei de responsabilidade fiscal para que ali coubesse as pedaladas da presidente Dilma. Aliás, a mesa estava repleta do PMDB inteiro, toda a liderança do PMDB, uma fatídica reunião no sentido de que ela fosse aprovada para que não se tornasse a presidente da República ficha suja. Bom, eu tenho a convicção de que houve as pedaladas fiscais. Eu pergunto a Vossa Excelência duas coisas. Primeiro, o que é contabilidade criativa? Segundo, a presidente Dilma não foi avisada, ou os marqueteiros, para que não fizesse aquelas peças de marketing no processo eleitoral, quando ela dizia que estava tudo certo com as finanças e o orçamento do país, e que se votassem na Marina ou no Aécio Neves, o juro ia subir e a comida ia sumir da mesa do pobre. Foi tão curto o tempo, assim que passa o processo eleitoral, nos 10 dias seguintes, o juro já subiu. Ela não foi informada, foi erro do marqueteiro, ou os nossos colegas senadores aqui também não estavam informados, como o companheiro Lula, que dizia que ela fez pedalada sim, mas foi para atender a questão dos pobres, e a questão dos pobres, sem dúvida, foi a menor que está aqui nesse gráfico. Depoente com a palavra. Obrigado. Agradeço a pergunta do senador, porque possibilita explicar a diferença entre a questão do Bolsa Família, bônus salarial, e a questão da equalização. A questão do Bolsa Família, os atrasos nos repasses da Caixa Econômica para Bolsa Família, seguro-desemprego e bônus salarial foram detectados e resolvidos em 2014 ainda, senador. Então, isso foi resolvido em 2014. A partir de 2015, todos esses pagamentos já foram feitos em dia. Eu lembro que o próprio ministro Joaquim Levy chegou a soltar uma nota sobre isso, quando questionado, não sei se por parlamentares ou pela imprensa, se havia a continuidade daquilo. Ele demonstrou com fatos que, a partir de janeiro de 2015, todos os repasses para a Bolsa Família, seguro-desemprego e bônus salarial estavam sendo feitos em dia. Não há que se falar em atrasos nessa questão. Sobre a questão do pagamento aos bancos públicos e ao FGTS, Plano Safra do Banco do Brasil, PSI no BNDES, Minha Casa Minha Vida no FGTS. Essas questões surgiram a partir de um relatório do TCU, que se tornou público somente em janeiro, foi objeto de decisão do TCU em abril, a União recorreu, esse recurso teve efeito suspensivo. Nesse intervalo, o ministro Joaquim Levy e eu fomos várias vezes ao TCU para discutir como resolver o problema. Então, tomamos uma decisão de como resolver o problema, consultando o TCU. Isso foi uma decisão do TCU, a decisão é do governo. Mas nós conversamos com o TCU sobre isso. Uma vez aprovada, uma vez que essa decisão do TCU de que deveria ser quitado, e aí no menor prazo possível, foi a determinação, nós submetemos um pedido para incorporar isso na meta de 2015, para poder resolver isso em 2015 e não trazer esse problema para 2016. Então, há que separar as duas coisas. Uma coisa foi a bônus salarial, seguro-desemprego, Bolsa Família, resolvido em 2014. Outra coisa foi a equalização, BNDES, PSI, FGTS, resolvido em 2015. Ainda que o BNDES tenha feito financiamentos para o exterior, a maior parte do financiamento feito com o PSI foi para máquinas e bens de capitais internos. Foi principalmente financiamento de bens de capitais e de caminhões que foi direcionado o principal recurso do PSI. Como o senhor está encerrando, eu lhe perguntei sobre a campanha. Não, criativa. Esse termo foi então criado, fale sobre a campanha. Esse termo foi, acho que quem criou esse termo que deve explicar o que ele representa. A discussão, são duas discussões ligadas, mas de temas diferentes. Uma coisa é, houve atrasos em pagamentos que vai encerrar que o tempo, deveria Vossa Excelência. ser... Vossa Excelência pode falar, então, se o problema do processo eleitoral? Não, rapaz, estou fazendo a mesma pergunta, está atrapalhando. Acho que eu vou ter uma tréplica ainda, né? Ou não? Bom, sobre a questão da campanha eleitoral, eu tenho minhas opiniões. Eu acho que o governo já tinha percebido ali que algumas coisas precisariam ser mudadas, tanto que a taxa de juros começou a subir, se eu não me engano, ali já no final do ano, teve reajuste de combustível. Só que eu quero esclarecer a Vossa Excelência que em 2014 eu não participava do governo, então eu não tenho informação de qual eram as decisões do governo em 2014.